Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Ao longo dos séculos, a interpretação cristã sobre a morte inspirou devoções e cultos. Do medo à arte de bem morrer. O imaginário da morte, em torno das imagens como céu, inferno ou purgatório, alimentaram não apenas crenças, mas também as artes e toda uma organização social. No caso do culto mariano, textos apócrifos e o imaginário do catolicismo popular contribuíram para tornar a figura de Maria, mãe de Jesus, em advogada que intercede pelos crentes nesse derradeiro momento. No Religare de hoje, vamos conversar sobre o medo do inferno e a arte de bem morrer, título do livro do nosso convidado. Eu recebo Jacir de Freitas Faria, escritor, teólogo, biblista, frade franciscano, professor e atual reitor do Instituto Santo Tomás de Aquino. Jacir, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Prazer é todo meu, Flávio. Você, de casa, pode participar do Religare. Envie perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. O número é 319-9642-8473. Nós vamos sortear um livro do nosso convidado, O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer. Ele é um livro publicado pela editora Vozes. Se você quiser participar do sorteio, então envie um e-mail para a gente, religare@tvhorizonte.com.br, e boa sorte! E se você quiser rever este programa e tantos outros que fizemos ao longo desses 15 anos, acesse o YouTube e procure por Religare Conhecimento e Religião. Clique em inscrever-se e marque no sino para receber as nossas atualizações. E sempre que você gostar, compartilhe as entrevistas do Religare em suas redes sociais. Jacir, conta para nós um pouco como é que nasceu esse livro, né? Surgiu de uma pesquisa que você fez. É uma pesquisa sobre os evangelhos apócrifos, uma pesquisa que eu venho fazendo já há mais de 15 anos, né? Quando a gente terminou, então, o mestrado já há bastante tempo, então a gente resolveu trabalhar numa tese de doutorado esta temática dos evangelhos apócrifos, procurando associar essa questão do medo da morte, do inferno, trabalhando esse imaginário da morte e do inferno ao longo da história do cristianismo e como a literatura apócrifa mariana assuncionista da Dormição de Maria influenciou a formação da cultura ocidental e como isso chegou no Brasil e influenciou a nossa cultura brasileira, formando o sincretismo brasileiro. Esse seu doutorado você cursou na FAGE? Na FAGE aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. É. A gente pode pensar que se trata de um tema assim antigo, do passado, mas parece que até hoje esse tema do medo da morte, o medo do inferno, ainda é muito presente entre as pessoas, não? A morte, em princípio, ela é o fundamental e ela faz parte da nossa vida. Não obstante a história da humanidade, hoje nós vivemos uma relação diferenciada com a morte, né? Hoje se morre nos hospitais, distante do povo, longe dos familiares. Às vezes a pessoa está ali querendo morrer e os aparelhos não deixam, os familiares não deixam, mas essa relação próxima da morte e o morrer, ela é diferenciada hoje, mas historicamente no imaginário se criou toda uma expectativa de como será o pós-morte. O cristianismo deu uma grande contribuição, não, no Ocidente para produzir essa interpretação da morte. Sim, deu uma contribuição positiva e ao mesmo tempo uma contribuição negativa, que é o que a gente tenta mostrar ao longo dessa pesquisa, desbravando como chegou essa questão, que eu posso bem morrer ou mal morrer. E que tipo de contribuição seria, então, uma contribuição positiva e uma contribuição negativa? Porque, historicamente, a questão do morrer na Idade Média, a Igreja trabalhou incutindo medo nas pessoas do morrer. Morrer seria uma situação de medo e criou, eu diria, como ele coloca aqui na tese, como se fosse uma pastoral do medo. E associou a morte com o medo do inferno e esse imaginário todo, e não só do inferno, mas de Satanás, a evolução desse personagem ao longo da história do cristianismo, né? Um Satanás que no primeiro momento era um advogado, depois ele se torna um capeta que tem rabo, que tem chifre e transforma a Geena do mundo bíblico, que fala do mundo dos mortos que ali estão, para uma experiência de inferno como lugar de terror, como lugar de pavor. Sim. Né? De que modo? E isso dentro da história do cristianismo acontece que na Alta Idade Média
por exemplo, com a época da peste bubônica, ou chamada peste negra, as pessoas passaram a ter pavor de morrer coletivamente. Então aí a igreja vai refletir essa questão e vai trazer para dentro dela, utilizando esse imaginário. E junto com isso se desenvolveu a questão do juízo final, que se fala nos evangelhos, no evangelho, Mateus lá, e o texto do Apocalipse, que fala que no ano 1000, Jesus voltaria, viria, e os demônios estariam aprisionados, os primeiros cristãos morrem. Eles ressuscitaram. Os outros que morreram depois teriam que esperar o tempo da parousia, da volta de Jesus. Quando chega o ano 1000, Jesus não volta e o imaginário os demônios estão soltos. E agora? Então parece que foi um momento assim, de virada. Então, de virada na história. E aí então o povo com medo se foi criando esse imaginário tremendo na história para dizer... Esses demônios, esse capeta, esse inferno, ele persegue as pessoas. E é inclusive que Jesus voltaria, mas não voltou. Então chegou ao longo da história, foram marcando datas que Jesus voltaria. E a colonização portuguesa ela foi fundamental nesse sentido, que foi marcando inclusive datas. E Lisboa seria o centro de toda essa vinda de Cristo na história da humanidade. Sim. E você, assim, que traço nós poderíamos identificar no texto bíblico, né, para dar fundamentação para esse discurso sobre a morte? Imagens da morte, ou imagens dessa situação de céu, de purgatório, de inferno? No texto bíblico, como o texto lá do Mateus, fala de um julgamento final, de uma presença de Jesus que viria, né, para julgar vivos e mortos. Jesus incita vários momentos que ele voltará, que ele virá, o julgamento, isso aparece nos textos. Ou aqueles que andam de forma reta, eles vão, os que não andam de forma reta, vão para o inferno. Só que essa imagem do Sheol no mundo bíblico não é essa imagem de pavor. E do ponto de vista do texto bíblico, mais forte é o texto do Apocalipse que fala, Apocalipse 20, que vai falar do fim dos tempos que aconteceria. Sim. Bom, então, essa questão da morte, eu diria, ela tem, e o desenvolvimento que a gente percebeu nessa história, como que Maria, ela vai se transformar, esses textos apócrifo-marianos, assuncionistas, que falam da dormição, da assunção de Maria, como ela vai se transformar a advogada nessa história. Como esses textos vão sair são textos do século III, século IV, século VII, como eles vão voltar depois nesse ano 1000 com uma força muito forte. Sim. E como isso vai chegar aqui no Brasil na colonização portuguesa. Esta é a questão. Agora, como estava dizendo no início, a morte ela faz parte da vida da gente, não tem como a gente fugir. E para mim interessante, quando estava escrevendo esse texto, né, eu fiz a experiência, já tinha feito um tempo atrás, da morte do meu pai e com a morte da minha mãe também, que era uma pessoa muito dócil, muito amável, muito próxima, muito religiosa, numa religião devocional muito forte ligada a Maria, né? Ela fazia parte daquele rol de pessoas que... Tem um dado biográfico, né, da sua experiência aí no livro. Aí eu contei toda essa experiência aqui que me fez vencer o luto, fechar o luto. Sim. Como fazer isso? O que eu ia lhe perguntar ainda há pouco é exatamente esse movimento. Você, como pesquisador dos textos apócrifos, você selecionou esses textos, não é, sobre a dormição de Maria, também textos apócrifos de caráter biográfico. E você já citou, acho que umas 2 ou 3 vezes durante a nossa conversa aqui, esses textos assuncionistas. O que exatamente são esses textos? Para fazer esse trabalho, eu tive que fazer um recorte na história, né? Porque os textos apócrifos, essa pesquisa que a gente faz há muito tempo, inclusive com outros livros que a gente tem publicado sobre isso, então eu os classifico em aberrantes, complementares e alternativos. Os textos de Maria, eles fazem parte desse rol que eu chamo de complementares, que complementam o texto canônico. Os aberrantes são os exagerados e alternativos são aqueles que refletem um pensamento diferenciado dentro do cristianismo. Sim. Então, dentro mesmo desses complementares de Maria, você tem aqueles textos que tratam a biografia de Maria, né, mais um biográfico ou geográfico ali, e tem os textos assuncionistas,
Então, todos esses textos vão, e aí eu cito todos eles aqui, o nascimento de Maria, como foi o crescimento, como foi a família dela. E nesse recorte nós temos um grupo ali de mais uns 5, 6 textos que foram importantes nesse imaginário, que conta quando Maria morreu, aí que está o segredo, né? O texto mostra, nessa iconografia aqui, ó, ela morre ou não morre, ela dorme. E ela, ao dormir, ela é levada para o céu e lá no céu o corpo dela é colocado de novo na alma. Há várias hipóteses como isso. Na Igreja do Oriente é mais forte a festa da dormição de Maria. No Ocidente, nem tanto. Mas Portugal trouxe para o Brasil esta festa da dormição de Maria. Inclusive aqui, nas pinturas, isso é uma cena bastante retratada e também no imaginário do catolicismo popular, não? Com certeza. Está muito próximo de nós. Porque, como a gente estava dizendo no primeiro momento, há a ideia do juízo final de que fala lá o texto de Mateus. Que todos serão julgados. Quando se faz a passagem para o juízo particular, aí vem a arte de bem morrer. O que significa essa arte de bem morrer? A gente podia deixar isso para o segundo bloco. Nós estamos aqui hoje no Religare com o escritor, professor, reitor do ISTA, Jacir de Freitas Faria. Nós estamos conversando sobre o medo do inferno e a arte de bem morrer. Você pode participar do programa enviando mensagens de WhatsApp para o número 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.